Bem-vindo. Essa é a Corretores TV. Estamos aqui em mais um podcast, um canal feito para você com informação, conteúdo que traz gente diferenciada para ajudar você a mudar a sua vida. E hoje com a gente aqui, Leonardo Frangiotti. Léo, bem-vindo, Léo. Obrigado pelo convite. Muito bom ter você aqui. Muito feliz de estar com o convite de vocês. Estou muito ansioso para esse bate-papo. Bacana. A gente sempre começa aqui no formato perguntando quem é o Léo, né? Me fala um pouco sobre você, idade, filhos. Me fala um pouco, quem é você, casado, como é que é? Legal. Falo assim, Leonardo, 50 anos, estou 23 anos no mercado imobiliário, eu tenho uma enteada de 28 anos, sou casado há 14 anos com a Camila. Venho do mercado trabalhando desde corretor, aquela velha linha, né? Certo. Consegui passar por algumas etapas e hoje estou aqui na Planipano como diretor-geral da Prime House. Bacana. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. São Paulo, capital, São família Paulo, capital, daqui. todo mundo é daqui, meu pai é daqui, minha mãe é daqui Legal. também. Frangiotti é o sobrenome que? Italiano, do meu pai, né? Tá. Dos avós do meu pai, italiano. Minha mãe é de Alagoas, é uma mistura muito Legal, legal, né? E sim, sou de São Paulo, todo mundo aqui residente. Alguém da família era no mercado imobiliário antes de você? Então, tem um pessoalzinho. Meu avô era do mercado imobiliário. Olha aí. Terrenos, né? Ele vendeu muito ali naquela parte de Suzano, Jacareí, Mogi. Bacana. Os meus tios também tinham um viés de mercado imobiliário também, naquela época, vamos falar em 80, 82, que era a área de lotes, então tem esse viés. Meu pai trabalhou por um momento também como corretagem. Você falou quantos anos no mercado imobiliário? 23, 22 anos. 23 anos. Você tem 50? 50. Então você começou em outro ramo. Sim, comecei em outro ramo. Muito cedo eu fui pro esporte, né? Minha faculdade foi paga com... Uma metade da faculdade foi paga... Basquete? Basquete. Pela sua altura. Foi basquete e jiu-jitsu. Tá. Então tinha uma meia bolsa e não me formei, mas fiz uma boa parte da faculdade. E aí fui segurança. Jogou onde? Joguei no Hebraica, joguei no Tietê. Então acho que pode ter jogado contra. Eu jogava no Banespa, então... Com certeza. Provavelmente a gente jogou um contra. Com certeza a gente... Contemporâneos, né? Tá certo. Eu sou um pouquinho mais velho. Eu sou mais velho. É mais velho. Não parece. Um pouquinho mais. Obrigado. E aí foi esse momento. Jiu-jitsu, basquete, pagando faculdade, fazendo direito. Tá. Algumas pessoas na minha família são policiais. Todo mundo acha que um cara grandão tem né, violência. Então, puta, não tem um mínimo para arma, essas coisas. E aí eu fui na parte comercial do negócio. Mas você fez direito? Não acabei me formando. Tá. E aí eu fui para uma multinacional. Tá. Eu fiz eu trabalhava com eventos. Legal. Na época era um cara alto, chamava a atenção trabalhar com eventos. Legal. E nesse evento o cara me chamou para trabalhar na multinacional como demonstrador. Olha aí. De uma empresa de jogos para computador. Certo. FIFA 2098. Era molecão, tudo mais. Já tava começando a... Parte comercial, aquele negócio todo. Já tinha na família um negocinho assim, pá. E aí comecei ali a parte comercial do negócio. E aí eu virei vendedor da Electronic Arts, da EA, e aí comecei nesse mercado. Pô, eu gosto da EA, então eu jogo até hoje alguns jogos da EA. EA Sports. Vem cá, e aí você ficou quanto tempo aí nessa área de vendas? Como é que foi? Foi um período curto, 2, 3 anos. Aí a EA se retirou do Brasil. Tá. Fui trabalhar na antiga BCP. Tá. Quando o Carlos Slim veio para cá, um mexicano, e mudou tudo. Acho que aquela mudança de telecomunicações. Certo. Aí ela fazia parte de um dealer. E aí eu me vi no momento desempregado. E aí tinha os meninos que trabalhavam lá na rua. Puta, vamos virar corretor de imóveis, né? Falei, corretor de imóveis, bichão. Você, não vou, cara. Tinha muito preconceito? Eu tinha, porque assim, eu vi que em alguns pontos ali, aquele cara que era um expositor, tinha um preconceito e, puta, não vou. Querendo ou não, quando você trabalha na área de vendas de uma multinacional, você tem uma remuneração muito bacana, né? Certo. Muito bacana, e aí você começa a acostumar com aquilo, você tem aquele nicho ali, você queria estar naquele nicho, principalmente. E aí eu me vi os meninos dando super bem, eu vi os meninos crescendo profissionalmente, financeiramente, e fui fazer essa entrevista lá numa imobiliária famosa de São Paulo. Entendi. E aí, chegou lá? Cheguei lá, né? Não parece, não sei se parece, eu sou muito tímido, né? Uhum. Bem tímido. Parece não. Eu sou bem tímido, bem reservado, assim. E aí eu falei, vamos lá, vamos ver o que acontece. Não era como hoje não é que é facilidade, hoje é muito mais ágil as situações, né? Então, fiquei 3 semanas conversando, fazendo curso, fazendo treinamento e passei. Alguém indica e passa. Tá. E aí eu entrei, comecei para essa imobiliária famosa, como corretor como qualquer um.
né? Nessa época você entrou como estagiário, ia ter que fazer curso ainda. Não, Tirar todo o trâmite. tirar o Cresce. Eu acho que o Cresce, eu sou bom de corrida por causa disso, né? Porque o Cresce eu corri algumas vezes dele. No momento que, aquele momento no mercado imobiliário que você não tinha essa obrigação. Era outro momento. Era outro momento. Acho que todo mundo passou por isso, dos mais antigos. E aí você começa a entender um pouco o mercado imobiliário, né? Tá bom. Aquele corretor. Eu não costumo falar que o corretor é calça branca, eu acho meio pejorativo isso. Acho que o corretor é um faixa branca. Eu faço uma analogia muito grande, né? Tá. Então, tá você sabe por que é faixa preta? Faixa preta, por que o cara ganha faixa preta? Passou por várias etapas. Porque antigamente não tinha isso. Antigamente era uma única faixa que você tinha. E a faixa que você usava era uma faixa branca. Conforme os anos, a sua faixa ia ficando suja. Gasta, ia se tornando suja, marrom e preta. Então a faixa preta é disso. Olha, não sabia disso não. Olha, conhecimento aí, ó. Pessoal de artes marciais, olha aí, ó. Representante aqui passando ensinamentos. E aí eu costumo dizer que o meu corretor, nosso corretor aqui da Prime é um corretor faixa branca que vai se tornar faixa preta com o tempo, não calça branca. Com muito esforço ele vai subindo. Tem muita independência dele também, né? Tá certo. E foi isso. Continuei trabalhando muito. Confesso que no começo eu não entendi o jogo do mercado imobiliário. Eu era um menino que estava ali meio que perdido, meio que entrando. Não fui um grande especialista no mercado imobiliário como corretor. Demorou uns 2 anos para entender. Quando eu saí de uma gerência e parti para uma outra gerência que eu fazia parte de um gerente Leão, que é um cara sensacional do mercado. Ele me ensinou muita coisa. Ele falou: Leonardo, você tem uma coisa muito boa. Você entra numa sala de reunião, você consegue chamar a atenção de todo mundo para você. Enfim, use isso com o seu cliente. Mas eu entendia, porque eu chegava no Leão, nessa equipe do Leão, tinha muitas pessoas experientes. Tá. Então você via as pessoas muito sérias ofertando, uma trabalhando, tinha a Ada, tinha o Mari, tinha o Novelino, tinha todo mundo no mercado trabalhando, vendendo muito. Então eu tentava copiá-los. Então não tinha a minha verdade nisso. Tá. Eu não estava com a minha verdade. E quando a Ada subiu para gerente, eu fui para a Ada, ela aliou esse jeito mais brincalhão que eu tinha naquele momento, com uma parte mais técnica, comecei a me desenvolver melhor. Tá. Eu costumo dizer, eu sou um cara que tem o vitiligo, o vitiligo emocionalmente é um negócio que te traz, né? Sim. Algumas situações, então, branco, vitiligo, pérez, brincadeiras, tudo mais. Tenho direxia, sou gago. Você é gago? Sou gago. Eu realmente faço um trabalho, dá uma segurada. De vez em quando dá um caqui, que deve ter me buscar e voltar. Mas você tá bem, porque tá bem tratado. Então. A minha dicção também. Então, assim, eu tinha esse... Você trabalhou isso? Trabalhei. Porque ofertava antigamente, quando você vai ofertar para um cliente, você, tudo bom, tudo bem, minha época era Romano, né? Por que Romano? Porque a Autopeças Romano me patrocinava no jiu-jitsu, já tinha Leonardo, que era o Leonardo que trabalha aqui, que é o Ciro. Sim. Eu falei, vou botar Romano. Aí, tudo bom, aqui é o Romano. Os caras não entendiam o que eu falava do outro lado da linha, eu desligava o telefone. Entendi, falei, olha eu preciso me acalmar, preciso entender o que eu faço aqui direito. Preciso vender, né, meu? Aí teve um amigo meu, por que você não vai num posto de gasolina, por que você não vai numa padaria, fazer um ponto de captação, que você chama atenção, você conversa bem. Foi aí que eu comecei a entender o meu estilo de trabalho. Então parava um carro, eu tinha um carrinho mais ou menos, parava um carro, pegava uma água, o cara ia abastecer, a 2 quadras era o empreendimento, puxava a conversa, eu sou Leonardo, eu sou Romano, especialista no produto aqui, eu vi que você tem um perfil, gostaria de te convidar, puxava, tomava muito não, mas esse não parecia bastante sim. Eu levava, e aí lá dentro você desenvolvia muito bem, e aí eu comecei a entender que não precisava logo muito cedo, que não era muito bom de oferta, era muito bom de captação. Boa. E esse produto que você estava começando era o quê? Classe média, classe alta? Classe baixa. Era no Osasco. Em Osasco, chamava Inova, e eu vendi mais ou menos umas 32 unidades. Olha isso no primeiro ano. Segundo ano, assim. O primeiro ano eu dei uma boa patinada. Tá. Uma boa patinada. No segundo ano que eu entendi melhor como funcionava, porque a Ada, eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram. E a Ada foi uma pessoa que me ajudou bastante nesse período. Entendi. Então, o primeiro ano faixa branca, o segundo já era faixa amarela. Já vai ganhando os graus, né? Tem os grauzinhos, tudo mais azul, vai ganhando os graus. Tá. Mas você vai entendendo o jogo e vai entendendo a sua verdade. Entendi. Tem um momento que marcou muito a minha vida. Foi um momento que eu saí da minha casa, fui morar no Clabim. Mentira, eu falava que era Clabim, mas era Santa Cruz, lá embaixo, perto da Ricardo Jafé. Perfeito.
Aí eu falava, porra, cara, preciso virar aqui, né, cara, tô sozinho aqui agora, tá? Eu pegava um ônibus, meu sapato furado, botava um jornal Solteiro embaixo, ainda? solteiro, solteiro. Sapato furado, pintava o jornal com tinta, assim, pra ninguém ver. Uma camisa que o Leão me deu, porque a gente tinha um atrito com meu pai naquele momento, e financeiramente meu pai me ajudava, e o Leão me deu uma camisa, e a camisa, antigamente se usava como chama? Os nomes, as iniciais, né? Sim, Meu mandava. nome é Leonardo Queiroz Frangiotti. O nome do leão é Jefferson. Então eu usava J não sei o que lá. E ia trabalhar, ia trabalhar. E eu descia a pé de lá para a República do Líbano e voltava de carona. Tá. E tudo bem também. Nunca me senti vítima de nada. Nada. Mas aí foi criando casca pro homem, né? Foi criando desejo, quero vencer. Quero vencer. Eu lembro que um dia eu desci e eu parei na praça, ali no Ibirapuera, né? Porque é perto da República do Líbano, e comecei a chorar. Tá. Comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? O que você quer para você? O que você quer para você? E ali eu lembro como fosse hoje, eu vou mudar. Eu vou mudar. E aí, em janeiro de um ano, eu lembro que tinha um produto em Santana, que esse produto em Santana, ele era um produto que chamava Apps, da Cirela. E eu tava lá sozinho e chegou um casal. Aí eu falei assim, eu vou jogar com a minha verdade. O cara chegou, comecei a conversar com ele me deu abertura, comecei a brincar, comecei a entender. E naquela época, se eu ganhasse 200 milhões de reais ou 5 mil reais, para mim era a mesma coisa, estava duro, Tá. estava liso. Então, qualquer coisa ali, e eu decidi mudar. Foi uma coisa que veio internamente minha. E apresentei para ele aquele negócio todo, tal. O cara gostou de mim, comprou 2 unidades. Tá. Aí eu falei, entendi. Na mesma época que você sentou pra chorar, que tava Na triste, mesma tal, época, tal, foi uma sequência. Na mesma época, passou 2 semanas, começou a acontecer a veio minha uma virada. oportunidade. Veio a minha virada, porque eu entendi. E você atribui o que essa virada? Porque você decidiu, porque teve sorte, porque trabalhou mais árduo, porque fez uma mudança de pensamento. O que você acha que foi esse momento da virada? Foi um conjunto de estruturas. Foi um conjunto de estruturas. Foi Deus, que eu acho que sem ele ninguém consegue exatamente nada. E acho que Boa. cada um tem uma religião, cada um Claro. tem, acho que é uma energia que você sente, uma luz que você sente. Mas acho que é Deus que me trouxe, passa por algumas provações. Então, assim, a cara que eu tenho de tudo que eu passei, querer mudar. Porque eu sabia no meu íntimo que eu seria um cara diferente. Tá. Assim, isso aqui é pouco para mim. Eu queria isso, eu visualizava. Eu sentava no meu colchão ali, visualizava, eu não vou ficar assim, eu vou progredir. E quando eu decidi aquilo, entendi, quando eu fiquei isolado comigo mesmo, porque você toma uma dependência de muitas pessoas. Quando você com você mesmo, isso te traz uma força que eu acho que é com isso que me motivou. Então, são um grupo de pessoas, Deus, o momento, a casca, foi que me trouxe essa energia e aí começou a andar o negócio. E aí, então, o corretor teve que virar a vida, começou a mudar o negócio, mudou a forma de pensar, pensamento, pessoas, oportunidade, Deus te ajudando e você com fé também. Deixou de ser corretor? Não, continuei sendo corretor. Por quanto tempo período, mais? mais um ano, e aí começa uma carreira que é muito engraçada, né? O corretor começa a vender em todos os lugares, bota ali que o Léo vende. Bota ali que o Léo vende, você fica primeiro da equipe, segundo da equipe, terceiro da equipe, você começa a oscilar, você começa a criar mais carga. Naquela época não tinha tantos coordenadores, você dividia uma mesa com seu amigo, a coordenação com seu amigo. Então você via as pessoas crescerem com você. Então você viu, tinha uma pessoa que dividia a marmita comigo, que era o Marcondes, que hoje está super bem. Eu conheci o Orlando nessa época também, que era corretor. Inúmeras pessoas que hoje estão super bem. Pode mandar oi para eles aí. Cara, assim, os caras são referências para mim, assim, né? Eu sou muito grato a todo mundo, porque hoje eu sou... Vão assistir aí depois. Bom, com certeza. Eu sou muito grato a todo mundo. Eu não queria falar os nomes, assim, porque são muita gente Pode que me esquecer ajuda. alguém. Cara, eu lembro que teve um período que um cara tinha uma... Do A3, assim, o Miguel. Ele não tinha carro para ir. O Miguel, toma a chave, vai lá com o meu A3. Um cliente lá, não sei aonde, Jabaquara. Então, são coisas que marcam, né? Então, assim, não é o dinheiro, é o incentivo, é a troca, é a experiência que você adquire. Então, a mudança foi quando eu, na primeira equipe, que era difícil virar coordenador, não era tão fácil, não é que é fácil, hoje é fácil. E esse negócio também viver do passado, tipo, na minha época, cada época tem a sua dificuldade. Mas naquela época, a dificuldade daquela época, virar coordenador era diferente. E aí eu comecei a ir muito bem, me transformar em um corretor de ponta, e aí as pessoas começaram a olhar para mim diferente, né?
E aí eu fui para cima também. Falei assim, olha, eu quero uma coordenação. Porque eu acho que eu quero passar dessa etapa. Não, porque não, você não. Eu estava disposto a sair da Biara e para ir outro produto, em outra empresa, para ter uma coordenação. Foi quando me chamaram, vamos te dar uma coordenação. A coordenação, qual que vai ser? Vai ser a coordenação da Gafisa, é um produto no Brooklyn, você vai coordenar. Cara, foi o dia que mudou minha vida. Eu estava em casa, eu lembro muito bem isso, casa dos meus pais, na verdade, e aí estava descansando, toca o telefone, a secretária do Brás, que também foi um cara que muito rígido com a gente, muito duro com a gente, mas assim foi forjado com esse tipo de personalidade. Leonardo, o Brás quer falar com você. Eu falei, Jesus do céu, o que eu fiz? Eu começo a pensar, será que eu fiz alguma coisa de errada? O que eu fiz? Que o Brás me ligar? Eu falei, tá bom, vou falar com ele. Oi, Brás, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Você que é o pintado aí, né? Por causa do vitiligo? Aí eu falei assim, não, Brás, eu tenho vitiligo. Não, é você mesmo. Então é o seguinte, o produto tal, lugar tal, ele é seu a partir de amanhã, hein? Eu me seguro, não, Brás, obrigado pela oportunidade, não vou decepcionar. Ele falou desse jeito, eu tenho certeza que você não vai decepcionar. Porque se você me decepcionar, você vai se arrepender. Tá aquele choque em você, né? Sim, sim. Dia seguinte, 6 horas da manhã, no Pirata, eu tava lá. Vivi aquele produto do começo ao fim. E aí eu comecei a pegar gosto. E aí eu entendi que o meu propósito não era só venda, era fazer a vida pelos outros, era treinar os outros, era transformar a minha vida com o transformamento dos outros. Porque teve nenhum momento nessa carreira, lógico que dinheiro é importante, você ter um carro bom, ter uma postura legal, uma grana no bolso, isso é importante. Depois isso começa a ter outros sentidos, né? E eu costumo falar muito com isso. A partir do momento que você começa a abrir o cardápio e olhar para o lado esquerdo, não para o direito, né? O esquerdo é o que você quer comer e o direito é o valor. Na hora que você começou a olhar para o esquerdo, as coisas começaram a melhorar na sua vida. Porque muitas vezes eu entrava e olhava para o direito, ver como podia comer, né? Porque eu tinha no bolso para comprar. E é natural, todo mundo passou por isso. E aí, nesse produto do Brooklyn, eu comecei a ganhar relevância em relação ao mercado imobiliário como coordenador. Tá Fui bom. muito elogiado, ganhei carro, ganhei tudo, premiações. Olha aí. E era um produto da Gafisa, né? Sim. E aí eu comecei a virar um coordenador da Gafisa, dentro de outros coordenadores, Tá me bom. destacar. E aí eu fui para um produto, encerrou aquele projeto, fui para um produto na Barra Funda, chamava Jardins da Barras, que eu conheci um parceiro meu, chamava Breno. Eram personalidades diferentes, eu mais extrovertido, mais na mesa, o Breno era um cara que mais de planilha, não que não seja bom na mesa também, mas era um cara mais reservado, mais estrategista no sentido de controle, e foi um casamento muito legal, foi uma parceria muito legal. E ali eu vendi, sei quanto, 2.000 unidades. Perfeito. E fui começando, pegando mais, até com um momento desse, uma diretora chamada Carla me chamou para ser gerente, aceitei. Na própria Gafisa. Não, isso continuava na Biara, eu era coordenador da Gafisa pela Biara. Tá. E aí eu aceitei como gerente, fiquei um ano como gerente na Biara, cheguei entre os 30 e 25 gerentes da Biara no primeiro ano, com muito esforço, era muito legal, porque você era coordenador, você conseguia trazer gente, você estava naquele auge, né? E aí eu consegui evoluir bastante nesse momento. Tá. E aí eu comecei a também entender gerenciamento, como que era, ajudar as pessoas, formar novos coordenadores. Tá bom. E no momento da carreira ligou o Mark para mim, que era diretor da Gafisa. Ele me chamava de MC Leozinho. MC Leozinho, tudo bom, Mark? Tudo bem? Como você tá? Você quer vir conversar comigo aqui? Eu falei, pô, vou, lógico, conversar. Aí fui lá e me convidou, né? Cara, eu tô querendo... Em uma época onde as imobiliárias eram plenas, não tinha tantas houses, ou não tinha house, né? Não tinha, eu lembro, a Zetec, a Cirela, alguma coisa mais timidamente. E a Gafisa trabalhava com corretores CLTs. Aí eu fui lá e falei assim, eu quero fazer um convite para você. Eu falei, pode fazer, o que precisa, tal. Olha, eu quero que você venha aqui como gerente. Né? E lá na Biara já estava sendo cogitado para ser superintendente. Tá. Eu falei, porra, Mark, sério? Como que funciona? Qual que é a ideia? Não, que eu estou montando hoje uma house e eu quero que você tenha a característica, o DNA da empresa, você foi dos produtos, vários produtos que você fez pela Gafisa, né? Eu não terminei isso, não fiquei só no Jardins da Barra, peguei mais 3, 4 produtos depois. Teve um problema muito grande de um produto em São Bernardo, eu fui para lá também resolver, junto com o Breno, criei uma história dentro da Gafisa e ele, pô, eu quero você. Entendi que fazia sentido naquele momento a troca. Os valores também foram batidos, foram de acordos e fui. Entendi. Foi outra virada na minha vida. Você abriu mão de um cargo maior.
Mas para um novo desafio. Para um novo desafio, onde financeiramente fazia sentido e fazia sentido estar numa house. Tá. Eu senti que naquele momento as imobiliárias poderiam estar indo para uma direção diferente, eu fui para uma direção, e aí essa tomada de decisão que eu precisei tomar demorou uma semana, 2 semanas, e eu tomei junto e fui. Boa. Eu lembro que a Camila me ajudou muito, a minha esposa, nesse momento, a tomar a decisão. Eu tava namorando com ela nesse momento. O suporte da família é tudo nessa hora. Vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. Bacana. E fui com essa confiança que foi dada. E foi sucesso. No primeiro ano, o bispo que está aqui, ele já era corretor lá, depois ele subiu para gerente, ficou eu o bispo de gerente, foi uma rivalidade muito grande. Hoje que, depois de certo tempo, gerente, subi para diretoria e para diretor. Fomos os primeiros diretores autônomos da Gafisa. Olha. E a dimensão era mais ou menos o que tem hoje aqui, né? Tá. Entre o Vono e o Mederico. Então era eu, o bispo, aquele negócio, e foi muito bom. Foi durante 8 anos, foi dessa maneira. Você ficou 8 anos. 8 anos. 8 anos. Bacana essa tua história aí, assim, parece que tem outras coisas. Na verdade, é uma história grande de realizações. Me fala, o que destaca profissionalmente? O que você hoje tem mais orgulho dessa carreira sua, que você vem contando aí da evolução do mercado imobiliário? Você tem várias histórias. O que mais destaca hoje para você, assim, que lembrança? Legal essa pergunta. Na verdade, foi o que eu te disse, né? Corretor, desde a Biara, Sim. gerente, superintendente, gerente na Gafisa, e aí primeiro diretor autônomo da Gafisa, e depois que a Gafisa passou por uma mudança estrutural de presidência, eu fiquei no mercado conversando para onde eu iria com o time e fui convidado, muito legal esse convite, pela Lopes. Olha. Mirella, o Henrique, São Marcos Lopes, para trazer um pouco dessa parte da House para o Multimarcas. Tá. Né? Então fui diretor-geral da Lopes. Olha aí, bacana. Durante 1 ano e meio, mais ou menos, junto com umas 2, 3 pessoas ali, que era o Laércio e o Emir. Foi uma experiência sensacional. Quanto tempo você ficou lá? 1 ano e meio, quase 2 anos, tá. né? Legal. Trazer um pouco dessa tradução da House para essa multimarca que é grande, enorme. E depois dali, no contrato, eu acabei indo para a Tegra. Caio Carrasco, que tem uma participação muito importante na minha carreira. Né? Eu te falo que também é um menino, tem 35 anos, um gênio também. Agradeço muito ele, sou muito grato a ele. Ele foi para a Tegra e me trouxe também. Fiquei par com o Marcondes como diretor da Tegra durante 5 anos. Bem legal. Que bacana. Legal, bem bacana. E aí eu comecei quando mudou também a estrutura da Tegra, e eu achei que não fazia mais sentido também, fui procurar outros horizontes e acabei chegando agora na Plano & Plano. E essas 2 últimas, antes da Plano, são os seus cases de maior sucesso? Você considera? Cara, eu acho que Gafisa para mim foi uma virada muito grande, né? Tá. Você sai de uma gerência e diretoria muito grande. Do outro lado, você pega uma diretoria geral, onde você tem cara, assim, a América Latina toda ali, acho que a Lopes é uma gigante. Tem outros atributos, né? Legal. Então também foi uma experiência muito grande. E volto para uma house bem consolidada também, num momento muito importante, que veio também a pandemia, saber lidar com isso. Então acho que cada um teve seu marco na minha carreira. Eu acredito que esses 3... Você estava na Tegra durante a pandemia? Durante a pandemia eu estava na Tegra. E aí, passou? Passamos unidos, olhamos muito para as pessoas, muito para o mercado, mas focamos muito em pessoas. E os resultados? Cara, assim, acho que com todo mundo, o primeiro ano da pandemia foi bem. Entendi. Foi um ano do remanescente. Legal. O ano seguinte também começou o primeiro semestre e depois começou a decair um pouco por falta de lançamento e falta de remanescente. E a tua inspiração, a tua motivação para isso, o que mudou? Do gerente, diretor, house, o que te motivou a mais? Qual foi a tua inspiração, a tua motivação para continuar esse caminho? Cara, assim, tem uma coisa que é mudança de postura. Você muda, você tem que mudar a postura, porque aí você tem que transmitir segurança para os seus liderados. O que me incentivou cara, assim, o mercado imobiliário é um mercado que não tem preconceito com nada, né? Sim. Idade, sexo, cor, grana ou não grana, e não tem preconceito de nada. Então, mas eu percebia que eu poderia... Pode parecer clichê e... Cara, ajudar a ver as pessoas se levantando, ver as pessoas subindo, assim, por mais que você tenha ingratidão no meio, isso nunca me traz para baixo, isso era um motivador para mim. A família é um motivador para mim. Eu também querer
o topo também era motivador para mim. Então, querer evoluir também, um menino que era lá da freguesia do Ó, Santana, evoluindo também, isso foi uma passagem para mim. Curioso, porque você falou que tinha preconceito lá atrás com corretores, com o mercado. Olha que transformação fez na tua mente isso, né? Total preconceito, evidente preconceito, é pejorativo. E hoje eu passei por várias etapas de preconceito. Tem amigos meus que viraram advogados, falaram assim, Leozão, tudo bem? Isso quando era corretor ainda, tá? Vem trabalhar comigo aqui, tem uma remuneração bacana, tal, sem ganhar tanto. Numa hora que o mercado estava em alta, tem os dois lados, né? Tem esse lado que o cara tinha conhecimento do mercado imobiliário, que tinha os ganhos bacanas. Sim. Vem trabalhar comigo, o problema de ser do corretor de imóveis, achava que não tinha ganhos, e vinha trabalhar comigo, e eu ganhava 4 vezes mais do que ele. Tá. Né? E tinha o outro lado, coitado, mano, você é corretor de imóveis, velho. Porra, bichão, vem aqui, eu vou te ajudar. Então, assim, tinha Sem nem saber como é que tava a tua vida. Então hoje eu falo isso muito para para quem foi meu liderado. O seu posicionamento numa mesa de negociação tem que ser um posicionamento de igual a igual para o cliente. O cliente não é seu chefe. O cliente é um cliente que tem que se tratar com educação, cordialidade, mas quem domina a mesa é o corretor de imóveis, com as informações, com os treinamentos, com a postura, não ser agressivo. Você tem que ouvir o seu cliente, você tem que entender o seu cliente. Hoje o corretor fala mais do que ouve. O corretor fica desesperado para mostrar o decorado. Eu sempre bati muito nessa tecla. Se valorize. Hoje, quando eu for comprar um carro, eu compro uma casa, eu compro um terno, que for, a profissão que eu boto é corretor de imóveis. Então, assim, esse pejorativo é muito da pessoa que não tinha conhecimento. Apesar que hoje vem mudando bastante isso, né? Naquela época, até os familiares eram isso, né? E tem uma brincadeira que eu faço que, assim, a pergunta que eu mais ouvi na minha vida, quando eu morava com meus pais aí num pedaço, era, você vendeu? Você vendeu hoje? Você vendeu hoje? Eu chegava, o porteiro falava, ei, seu Léo, tudo bom? Vendeu hoje? E era uma cobrança de querer te ajudar, querer saber, mas aquilo era uma cobrança para você continuar. Eu vi aquilo como positivo. Você tem duas maneiras de ver cobrança. Acordar cedo, 7 horas da manhã, num sábado, num domingo, para fazer uma roleta, para trabalhar, enquanto seus amigos estavam lá festejando. Cada escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. O que você quer para sua vida? Você quer continuar na mesmice? E aí foi que eu optei, e aí aconteceu o que aconteceu. Então a gente passou por muitas etapas, como todo mundo aqui, né? Sim. Então quando as histórias se repetem em pessoas diferentes, né? Então cada um tem o seu movimento, mas eu lembro muito bem uma passagem que todo mundo se festejando o aniversário do meu irmão e eu na roleta. Dia 23 de dezembro, num preparativo, eu na roleta. É o meu trabalho. Sem dúvida. É meu trabalho. Sem dúvida. E vem cá, que transformações o mercado imobiliário fez na tua vida? Não só a questão aí dessa fortaleza de criar a casca que você falou, de estar forte para os desafios, mas que transformações você acha que lá um menino que trabalhava com vendas lá na EA e hoje o Léo, que está aqui à minha frente, que transformações você acha que marcaram você para sempre? Financeiras, de caráter, de cultura? O que o mercado imobiliário te deu que te transformou? A financeira é óbvio, né? Sim. Financeira é óbvio, né? Quando você começa a adquirir os bens, não bens, a segurança para fazer o que você faz com os familiares, né? Então, assim, o dinheiro, não tem que ter vergonha de ganhar dinheiro, né? Muitas pessoas têm essa vergonha de ganhar dinheiro. Eu nunca tive essa vergonha. O dinheiro é muito bom, mas não é o dinheiro principal, mas o dinheiro te traz a segurança para os desejos. Sim. Eu vim me transformando conforme o mercado imobiliário vem se transformando também, né? Então, se atualizando com isso. Eu gosto de falar do passado, gosto de relembrar algumas coisas, ver de onde que eu vim, mas eu acho que você tem que estar atento sempre ao que está acontecendo agora. Boa. Uma das principais mudanças é saber que nesse mundo que nós vivemos tem seus altos e baixos, né? Então, assim, quando você está num momento de você é um diretor de vendas, saiba você que é um momento delicado, porque a carreira é pautada em acertos e erros, e você pode voltar a ser corretor de imóveis, você pode ser gerente de imóveis, como isso acontece naturalmente, e depende de você estar atento aos sinais. Tá certo. Existe um momento na minha vida, sim, que eu passei por isso, fiquei um certo arrogante. Tem um momento que você está na carreira, eu vejo muito isso hoje, a pessoa que acha que é acima do mercado imobiliário. Tá. Eu tento aconselhar as pessoas, sim, assim, elas querem ouvir. Não é desse jeito. Teve um momento, eu acho que na Gafisa, eu achava que era o supra-sumo. Vendia não sei quantos milhões,
e tudo bem, tá tudo certo, tudo mais. O último biscoito do pacote. É isso mesmo, é isso mesmo. Então eu aprendi isso. Então é namoro na dor, né? Certo. Então eu aprendi muita coisa no amor, mas também aprendi na dor. Então a consideração que tem pelas pessoas, a gratidão que você tem pelas pessoas, o Everton é um exemplo. Eu estava aqui, o Everton estava entre 2 ou 3 empresas, né? O Everton veio me chamar e eu sou grato a ele, muito grato para ele por ter essa oportunidade. Claro. Realizar um sonho, trabalhar na Plano, ser um diretor-geral. Eu ia ter outra posição em uma outra empresa, também grande e tudo mais, mas acho que a gratidão, então às vezes as pessoas esquecem disso, você esquece na sua individualidade, como você trata corretor. Sem dúvida. Eu costumo falar que corretor não é mínimo. Não, corretor são pessoas. Claro. O gestor tem que saber disso, tem que saber que o corretor ali tem que ter uma... É o dever do gerente, o dever do diretor entender isso aí, não é somente os números, e do outro lado tem uma pessoa que tem um compromisso, tem um aluguel, tem as casas, tem o plano de saúde para pagar. Então o que me trouxe isso, essa carga de responsabilidade que eu não tinha antes. Tá. E por um momento eu perdi. Entendi. Então, é exatamente isso, porque é uma profissão que te dá muita liberdade. Sim. Né? Então, essa independência que a gente acaba vendo com a história dos profissionais do mercado, realmente transformou a vida, cresceu, tem uma liberdade de escolha, tem poder fazer o que queria para a família, tem acesso. Só que tem altos e baixos, é uma carreira. Então, para as pessoas que estão hoje aí, o teu time que está assistindo, as pessoas que vão vir trabalhar com você, que visão você dá para essas pessoas de como lidar com os altos e baixos, lidar com meses sem ganhar, quando ganha muito, o que faz? Qual que é o teu conselho? Qual que é a tua experiência, por tudo que você já foi, subiu, desceu, subiu de novo e enfrentou esses desafios? Qual que o pessoal está assistindo, o pessoal vai querer saber, a tua turma atual, teu time, a pessoa que você está trazendo, o que o Léo tem para dizer a respeito disso? Bacana. Primeiro, volto a dizer, a fé, né? Você tem que qual é a fé que você existe, o que é o propósito que você tem, mas se você pegar em alguma fé, a parte espiritual é importante. Cuide da parte espiritual da onde for, eu acho que é um princípio. Sua inteligência emocional, e se você se pega algumas vezes achando que você não é competente porque você está embaixo, não é isso. Eu acho que nos momentos de baixa é que você vai entender o que você tem que fazer da seguinte forma. É meio complicado dizer, porque eu vou falar da minha experiência, né? Da minha experiência, quando eu estava embaixo, eu nunca me senti vitimizado. Tá. Quando a pessoa se sente vitimizada, eu acho que isso vai cada vez mais pro poço. Por exemplo, hoje que estou passando aqui, é uma fase complicada, mas muito gostosa. É uma construção. E essa construção, às vezes, o que você faz não necessariamente é apontado em planilha. É apontada em relatórios, que é uma conversa, é vender a empresa, é vender um novo projeto. Tem um subjetivo aí não medido. Eu sempre falo isso. Vendas, você numa reunião, você apresentar para uma diretoria, uma parte comercial, é aquilo ali. Mas Mas às vezes você tem que codificar o A negativo para positivo para essa pessoa que está trabalhando com você. Tá. Então, isso é um grande conselho que eu falo para você. Você confiar em você entender que você pode, você entender que suas dificuldades, nada tem solução. Para tudo na vida tem solução, menos para a morte. Tá. Tudo na vida tem solução. Se você querer, não está conseguindo, pede ajuda, procura conhecimento. Se você está dentro do plantão e você entender que você está sendo incapaz, vai procurar conhecimento, vai ver que a pessoa está vendendo, vai ver porque a pessoa está vendendo e procura a sua verdade. Se apega a pessoas que têm o mesmo pensamento que você. Não entre na cova daqueles caras que, céus, ó vida, que isso te puxa para baixo. Se blinde em relação a isso. Corretor de imóveis não é bico. Boa. Corretor de imóveis não é bico. O policial, quando ele tira a farda, ele continua sendo policial. O enfermeiro e a enfermeira, o médico, quando tira o jaleco, ele continua sendo jaleco. Quando eu tiro o crachá, eu sou corretor de imóveis, porra. Assume o que você é. Boa. O corretor de imóveis não é para atender uma pessoa só quando entrou na recepção. O corretor de imóveis é muito mais do que isso. Tem que entender de cinema, tem que conhecer de carro, tem que conhecer de restaurante, tem que conhecer de praia, tem que conhecer de índice econômico.
Corretor de imóveis, ele é completo, é uma das profissões mais completas que existe. Tem que ter uma bagagem cultural grande para poder conversar. Exatamente. Resume muito bem. Corretor de imóvel, ele vem sendo engenheiro, ele vem sendo motorista, ele vem sendo advogado, vem sendo policial, ele vem de umas informações para ser corretor de imóveis. Geralmente, corretor de imóveis, antigamente ninguém queria ser. Era um cara que, infelizmente, por um momento ficou desempregado e achava que o corretor de imóveis ia fazer 2, 3 vendas, ia levantar ele. Esse cara não se sustenta. Eu canso de falar isso, mas as pessoas têm que entender. Na hora que você pegar o Cresce para você é a coisa mais importante que você tem. Não somente pelo Cresce, é porque eles têm uma formação profissional. Então, tenha orgulho disso, mas também não espere que as pessoas que são seus liderados façam por você. Sim. Você tem que procurar isso. E a outra coisa que eu perdi, eu perco muita coisa no momento, que as pessoas não querem crescer, não querem ser mais gerente, não querem ser mais diretores. Não, as pessoas que estão acomodadas enfim com o corretor. Cresça, traga um legado. Hoje eu tenho um legado no mercado. Uhum. Eu tenho um legado no mercado que várias pessoas no mercado foram formadas por mim, como eu fui formado pelos outros. Sim. E outra coisa também que é importante, admirar quem está em cima, à frente, olhar. Fiz uma reunião hoje, anteontem, com pessoas aqui espetaculares. Cara, eu vou vender 1 bi. Só. Cara, você tem que ser aplaudido. Lógico. A história desses, eu falo meninos, né, que são parceiros, né, os executivos aqui do mercado imobiliário, Sim. que trabalham hoje aqui, você tem que ser aplaudido. Ninguém sabe o que passou para ter chegar aqui. Quando vê uma pessoa super bem sucedida ali, saiba que essa pessoa ela passou por trilhos que um deserto que passou sozinho ou não. Hoje, você está num deserto, você está se sentindo isolado, está sentindo. Vai passar esse deserto. Depende de você. Eu falo para meus meninos, estamos numa arrebentação para pegar uma onda. Você passou a arrebentação, você vai pegar a onda. Vamos falar um pouco sobre essa história de preparação que você falou. Fábio, o sucesso do passado não garante o futuro, você precisa se atualizar, etc. Qual que é a tua visão hoje no mundo de muita rede social, muita ferramenta eletrônica, muito WhatsApp, muito de tudo que é eletrônico, que é capaz, muitas vezes, as pessoas entenderem que a máquina e as inteligências artificiais substituem o homem. Qual que é a tua visão hoje para a tua turminha, para as pessoas que estão começando, para quem já está contigo? Como é que é a tua visão sobre isso? Bacana, você fez uma pergunta que para mim é um ponto hoje de virada. A tecnologia está aqui para ajudar. Claro. Então, você é um homem de 50 anos, se você não souber mexer no Instagram, no sistema, redes sociais, isso você vai ficar para trás. Isso para mim é um básico do básico, né? Hoje você tem que se mostrar, você tem que saber usar as ferramentas a seu favor, mas as ferramentas sozinhas não farão o trabalho de um corretor de imóveis. Perfeito. Eu só dou um pulinho e não uma crítica, né, nada disso, né, mas acaba sendo. Eu vejo muito coach no... Cara, com todo respeito às pessoas, coaches e coaches, né? Tem, enfim, não vou citar nomes, mas eu nunca vi o cara sentar numa mesa. Entendi. Eu nunca vi o cara ter uma equipe. Entendi. Eu nunca vi o sucesso desse cara e quer vender o sucesso pro meu corretor. Certo. Eu nunca vi isso. É diferente ter um Everton que viveu há 15, 20 anos no mercado imobiliário fazendo um curso porque ele vive isso. Mas, cara, vou falar um recado para vocês. Se você não procurar subir uma campanha, saber subir uma campanha, se você souber se posicionar no mercado imobiliário, como no Instagram, se você não conseguir mexer num sistema, se você não entender que isso é favorável à formação de um lead, que o lead para mim hoje é uma grande ferramenta de negócio, mas também é uma grande preocupação que eu tenho, porque você fica com uma muleta muito gigante para todo mundo. Certo. Saiba usar o lead. Eu não vou me estender muito sobre isso, porque o lead hoje... qual é o lead qualificado? Todos são qualificados. O lead hoje tem que saber usar, você tem que saber reinventar esse lead, usar esse lead no primeiro momento, conhecer, você se vender muito bem, mas ouvir muito bem o seu cliente. Então, o ser humano nunca vai ser substituído por uma máquina, na minha visão. Uhum. Vai ter uma hora que tem que apertar o botão para funcionar. Então, se você não está atuando realmente nas relações pessoais, porque vai ter um momento que você e seu cliente pode chegar em você pelo lead, pode chegar a você pelas redes sociais, vai chegar a você por um telefone, mas naquele momento é você e o seu cliente. E é ali, uns 5 segundos que o seu cliente te olha e você olha para ele, que ele faz um scanner de você. E é ali que você tem que estar preparado.
Nada substitui uma mesa, nada substitui um tete-a-tete, uma conversa. Então, essa linha hoje que as pessoas querem ficar no glamour de fazer um vídeo, e é muito interessante. O cara faz um vídeo dentro de um decorado, joga no Instagram dele e está esperando a venda. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Ele está se vendendo, mas se você vê a capacidade dele ali, o que ele atingiu foi o mínimo, foi os amigos dele. Se você não saber produzir isso, estender isso, não adianta nada. Não adianta. Agora, tem pessoas que fazem muito bem? Tem. Tem pessoas que fazem muito bem isso. O Stanley é uma pessoa que faz muito bem esse jogo. É um cara que eu admiro bastante. É um cara que sabe se promover nas redes sociais, se promover porque tem conteúdo. Então aí, até onde você vai se promover sem conteúdo? Uma hora, isso acaba. Uma hora se acaba. Aí eu venho aquele negócio com um gestor de vendas. Cada pessoa tem um jeito de conversar. Os gestores, eu tenho 4, 5 diretores. Cada um tem uma maneira diferente de ser tratado. Né? É a mesma coisa de cliente. O cliente, antigamente, se você tinha uma varanda, e assim, o meu cliente está mudando muito, tá? O meu cliente hoje de mercado está mudando muito. Antigamente eu conseguia entender o que esse cliente queria logo de cara. Estou falando 10 anos atrás. Hoje está tão pulverizado que o mesmo cliente que eu falo que a varanda é sensacional, esse cliente não acha que a varanda é sensacional. Ele gosta do pet, do cachorro. Então, quando eu passo a maquete para meus corretores, até hoje eu faço isso, a maquete é a maior entrevista que você tem com o seu cliente. Você vai passar a maquete horizontal, vertical e horizontal. Passa a tipologia, conversando com o cliente, 80, 50, 80 e 50 metros. O senhor mora na região? Mora. Ali tem todas as informações. Mora numa casa? Mora numa casa. Você vai criando do seu lado inconsciente um avatar. Tá, bacana. Olha, aqui embaixo tem uma área de ginástica, uma área de academia muito boa. Tá? Mas você não sabe se o cara gosta ou não. Vou chegar lá. O senhor treina? Eu treino, bacana, pai. Então é legal você sair. Você trabalha com o quê? Você não vai na academia para saber o cara treina. Vai saber na academia se o cara trabalha com o quê? Você trabalha com o quê? Para você tá chegando do trabalho, você pode descer, né? E vai numa academia. Mas trabalha com o quê? Eu sou engenheiro. Então, cara, mora numa casa e é engenheiro. Que legal, mas aqui tem uma parte também. Eu tô, né? Iludindo, né? Iludindo, não, é fazer uma alusão ao negócio. Eu tenho uma filha, e a minha filha, ela desce hoje pro parque aqui para diversão, nem na rua ela participa mais. Eu ia na rua jogar bola, tudo mais. Você tem filhos? Tenho 2 filhas, uma menina de 14 e uma de 12. Então ele é engenheiro, mora numa casa, você vai criando avatar, você vai mostrando o projeto conforme ele vai te dando essas dicas. Lógico. Não adianta você falar como um papagaio aquilo. E na hora de passar o decorado pro cliente, você vai sabendo mais ou menos a necessidade dele. E no decorado está na hora de você ver fisicamente como ele reage ao decorado. Você não precisa falar pro cliente. Aqui tem um... cozinha. O cara tá vendo. Banheiro. Você tá lá. Ali é o momento de ver o comportamento do cliente com você. Claro, a reação. E quando você chegar na mesa, você tem alinhamento do que o cara passou dentro na maquete, passou no decorado, para entrar na mesa. Se você não souber isso, é o que você faz com o coordenador. Coordenador, o cara, ele mora em casa, tem 2 firmas de 14 e 13 e é engenheiro. A vaga dele tem uma caminhonete, então o cara que tem um pouco mais de experiência, o profissional que tem mais experiência, já vai naqueles 10 segundos, naquilo na cabeça, para a mesa saber. Mas isso faz com que o corretor perca, porque o corretor não faz mais isso. Ele atende o cliente, passa correndo ali a maquete, como fosse aquela brincadeira do Silvio Santos, em volta assim, parece que vai acabar a música rapidamente, porque quer mostrar o creme de la creme, que é o decorado. E aí você perde a relação com o cliente. Aí chega na mesa, mostra o preço, você quer vender o preço, não o valor do produto. Acho que isso todo mundo sabe, mas tem que falar o óbvio às vezes. Tá certo. Tem que ter calma. Tem que ter calma. Tem que construir. Tá certo. Ô, Léo, e hoje, vamos falar um pouco hoje, como é que você tá hoje? Que você tá, como é que tá atuando? Legal. Hoje a gente veio no convite do Everton, dentro da Plano e Plano. É uma linha que a Plano enxergou hoje no mercado, que é uma linha muito bacana, que é uma linha que vai te ir dos 400 a 1,5 milhão, 2 milhões, a gente tá... Classe média alta. Média alta, que é uma fatia do mercado que necessita hoje de uma atenção especial. Tá. Eu tenho a Minha Casa e Minha Vida, que hoje a empresa
e o mercado todo está atingindo muito bem, principalmente a Plano & Plano, que vem com um sucesso, 3 bi esse ano, sensacional, então domina muito bem. Tem uma linha de ponta, que é a linha de altíssimo padrão, que hoje em dia também nunca está em crise para essas pessoas, mas a fatia do ser humano normal, como eu, como você, que quer um apartamento de 63 metros, 70 metros, 50 metros, com uma suíte, essa fatia foi esquecida pelo mercado. Tá. Essa fatia que sofre mais e tem um poder de aquisição muito forte em cima dela. Ela está vindo de uma Minha Casa e Minha Vida, migrando para um upgrade. Ela quer uma coisa um pouco mais, com uma piscina, um pouco mais de qualidade. Ela subiu de emprego, está ganhando um pouco mais, quer uma região diferente. Então, a gente está vindo a Prime para isso. Atingir essa necessidade hoje dessa fatia. Então, estou montando uma equipe. Obviamente que dentro da Plano & Plano tem suas escadas, que é uma postura para esse cliente, que não é a mesma postura para Minha Casa Minha Vida, não é a mesma postura para o altíssimo padrão. Né? A gente tem um treinamento muito forte, com umas taxas bem atrativas para eles. Os clientes também produtos específicos em regiões específicas. Okay. É um especialista que vai trazer uma consultoria e uma experiência para esse cliente. A gente está trazendo também, procurando um lugar hoje, com uma sede que fique mais próxima desse cliente, para a gente trazer mais conforto para ele. Vai montar dois ou três decorados com um showroom, vai trazer informações para esse cliente em relação ao mercado, em relação à economia, até onde ele pode atingir, porque a venda também tem uma responsabilidade muito grande com eles. A gente não quer trazer um sonho e virar um pesadelo. Sim. Então, é um conjunto de situações que a Prime está vindo, com profissionais especializados. Né? Como é que está isso? Está difícil montar time? Não está difícil. Não está difícil, é somente entender cada momento de pessoas dentro da Plano. Não é uma coisa difícil para... Quando a pessoa entende, ouve, estão querendo ouvir o mais rápido possível. É que o momento é... Final de ano, as pessoas estão viajando, Sim. As pessoas estão me procurando, querem entender mais. Saindo daqui, eu tenho mais uma conversa com mais 2, 3 pessoas aqui. Então, não é a minha grande dificuldade. Minha dificuldade é achar o profissional certo que encaixe nesse cronograma de trabalho. Né? Porque ela vem com uma mentalidade, não, vamos vender. Não é isso. Calma. Vamos entender melhor o mercado que eu quero, que o mercado que a Plano & Plano quer, se posicionar muito bem, porque as pessoas, acho que elas não lembram disso, mas a Plano & Plano veio do médio alto antes. Não é isso? Sim. Ela veio no médio alto antes. Ela se destacou agora em Minha Casa e Minha Vida, porque virou essa potência toda. E nada mais voltando para uma fatia que ela quer atingir. Mas muito bem consolidada, com profissionais muito bem treinados, que já conhecem mais ou menos do mercado, já sabem mais ou menos do que se tratar, mas é um embrião. Temos que formar um DNA. Vai ter uma coisa ali, uma coisa que a gente vai ajeitar. Isso que é o gostoso. Isso permite você formar uma situação por cada produto. E nisso vai construindo até chegar a um trabalho de quase excelência. Mas o principal foco nosso hoje, retomando isso, é esse cliente. Dos 400 a 1 milhão, 1,5 milhão, esse cliente ser bem atendido, essa fatia. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Aquele cansado com gostoso, sabe? Bacana. Você chega em casa cansado, mas realizado. Então, eu sei de que vai dar certo. E como é que tá esse time aí seu? Como é que tá crescendo? Crescendo. Eu tenho 2 diretores. Né? Eu tenho o James, tenho o Fabiano. São pessoas de altíssimo conhecimento no mercado imobiliário, tá? E já conseguiram mais ou menos aí dentro desse sistema 10, 12 gerentes cada um. Tô chegando a 80 corretores agora cadastrados, num período muito curto, porque entenderam. Então, o Fabiano é um menino, desculpa menino, eu falo isso carinhosamente, mas é um profissional excepcional, é muito avante, vai pra cima, guerreiro, coração, é um cara que bate mesmo, vai para cima, mostra muito com os corretores, próximo aos corretores, ele traz essa energia muito boa. Né? O James também é uma pessoa mais estrategista, é um cara que tem uma visão mais conservadora e é muito legal isso, porque você tem as duas pontas de 2 diretores, né? O time também é o reflexo do diretor, então graças a Deus está indo muito bem. Temos uma equipe de online também, atingindo 3 pontas online, que eu acho também é o atrativo da Prime. Saber entender e reter esse cliente online. Esse lead online é uma preocupação minha, não pode ser descartado online, não pode ser descartado lead, não pode ser descartado como qualquer um. Estou fazendo um trabalho com o Diogo Braga, que é o R3, muito forte sobre isso. As pessoas que vão trabalhar, os corretores que vão trabalhar online.
Tá. Esse corretor tem que entender que isso hoje é uma peça fundamental para um resultado. Sendo em vista que hoje o online é 42%, 30%, 40% em qualquer empresa, né? Sem dúvida, sem dúvida. E vem cá, e qual que é o recado que você quer dar para o seu time aí, olhando para a câmera aí, o que você quer falar para eles, qual é o recado, baseado no papo que a gente tem, nessa montagem agora que você tem pela frente, um grande desafio para essa nova equipe voltada à classe média alta, qual que é o recado que você dá para o seu time, qual que é o recado para quem está atuando, para quem quer vir trabalhar com você, é uma hora que você pode usar aí para poder chamar as pessoas e dar o seu recado. Obrigado. O recado que fico, e eu acho que diariamente eu falo com eles, confia. Vocês estão no caminho certo, time. Vocês estão no caminho certo. Vocês estão construindo solidamente uma expectativa que daqui 6 meses teremos em outro patamar. Os tipos de problemas vão mudar conforme vocês estão andando. É a contratação, o local, daqui a pouco é o cadastramento, daqui a pouco é a venda, daqui a pouco é a pós-venda. Os problemas serão mudados daqui 6 meses. Confio em vocês, confio na categoria de vocês, na especialidade de vocês, tenho certeza que vocês vão entregar o que foi comprometido com vocês. Muito feliz mesmo com o time que eu tenho aqui. Estou muito seguro do que eu quero chegar, onde eu vou chegar, onde nós chegaremos. A Plano e Plano e a Plano e Prime. Para quem está vendo isso aqui agora e quer saber da Plano e Plano, entre em contato com a gente aqui pelas redes sociais. Você quer ouvir, quer entender, eu tenho uma apresentação para isso. Venha conhecer, não perca, aproveite, estamos construindo, venha fazer parte dessa construção, venha acreditar que isso vai ser tratado diferente, de igual para igual. Acho que aqui você vai ter um privilégio de aprender junto comigo essa nova fatia que está no mercado, mas não está sendo especializada. Você vai ter ganhos muito atrativos, né? Não gosto de falar muito agora de relação a dinheiro, mas isso faz com que você também tenha, mas é importante, uma comissão diferenciada para você, premiações, incentivos. Pode ter certeza que hoje no mercado, na Plano e Prime, você vai ser muito bem remunerado. Remunerado, respeitado, treinado, você vai ser... vou te transformar em um profissional diferenciado que acontece hoje no mercado. Fantástico, Léo, foi muito bacana. Pessoal, a gente está começando a já encerrar o podcast aqui hoje. Eu destaco aqui hoje das palavras do Léo, desde lá da área, quando ele começou com vendas, que cada escolha é uma renúncia, a palavra deles, que acima de tudo não seja vítima nunca, não se proponha a vitimismo nunca, cria sua casca e vá em frente. Eu acho que é isso que o Léo deixou, tenha sua fé, seja ela qual for. E uma coisa que ele falou várias vezes, eu quero destacar, que é busque a sua verdade. Perfeito. Né, Léo? Acho que foi isso que você mais destacou. Eu acho que é isso para você que está nos assistindo. Fica uma lição aqui, uma história de sucesso, de crescimento, de realização profissional. Fica o convite do Léo para quem quiser fazer parte do time. Se gostou do episódio, dá o like, chama a turma para compartilhar, compartilha onde puder. Nos vemos na próxima. Valeu, obrigado.